Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, então, como eu coloquei no AVA, hoje eu vou resolver alguns daqueles problemas, aqueles exercícios indicados para praticar e sedimentar lá o conhecimento das nossas últimas aulas. Se vocês olharem nos tópicos anteriores, eu indiquei alguns exercícios, né, inclusive na parte de semicondutores, e juntamente com eles eu coloquei lá uma lista de respostas. Então, se vocês correrem o tópico ali para baixo, vocês vão verificar que tem a aula, né, o conteúdo dos slides, o vídeo, né, com a gravação da aula, e mais embaixo as listas de exercícios indicadas, os enunciados dos exercícios e, por fim, as respostas. Então, deem uma olhada lá. Essa vai ser a nossa última aula, efetivamente, não é? Porque na próxima semana inicia-se a semana de provas, que vai do dia 14 ao dia 18, e a nossa prova vai ser na próxima segunda-feira. Ela terá o mesmo formato, não é? Da prova ou da avaliação do primeiro bimestre. Serão 4 questões de múltipla escolha e 2 questões de cálculo, não é? E aí vocês terão lá das 19 até as 23h30 para realizar a resolução dessas questões ali. Eu vou estar online para qualquer problema, eventualidade que possa acontecer. Então só deixa eu compartilhar aqui os slides. Eles devem estar aparecendo aí para vocês. Professor, seu Diga. microfone está fazendo um barulho estranho. Oi? O microfone está fazendo um barulho estranho. Espera aí, deixa eu ver aqui. Passeando. Diminuiu agora ou tá? Deu uma melhorada, mas ainda tá. É que o problema é um pouco essa caixa de som que está aqui mais ou menos perto, e aí ela acaba fazendo esse barulho. Ah, entendi, mas diminuiu bastante já. Diminuiu bastante? Diminuiu. Ok, então qualquer coisa me avisa aí. Tá ok. Bom, então a apresentação deve estar aparecendo aí para vocês. Tá. Então, começando aqui, eu selecionei alguns exercícios relacionados ao conteúdo que a gente trabalhou. E o primeiro deles, deixa eu pegar aqui, né? É a parte de materiais magnéticos, né? A parte das propriedades magnéticas, como vocês podem bem assim verificar. Então, o primeiro aí é o 20.1, em que você tem ali, ó, uma bobina, né, com 0,25 metros de comprimento e que possui 400 voltas. Conduz ali uma corrente de 15 amperes. Aí no item A quer saber qual é a magnitude da intensidade do campo magnético H, né, o campo indução H. Depois pede para calcular a densidade de fluxo magnético B, se a bobina estiver no vácuo, não é? E depois, se você tiver uma barra de material feito de cromo no interior dessa bobina. E por fim, no item D, calcular a magnetização ou o vetor de magnetização M. Ok? Bom, então o que acontece aí? Aqui embaixo a gente tem a tabela, né? Inclusive nos enunciados ali do capítulo 20, né, que seria a parte de propriedades magnéticas, quando ele falar de tabelas e figuras, elas estão nos slides que foram apresentados. Então, daí, se voltando lá, você encontra esse material. Então, nós temos aqui essa tabela, né? Temos aqui a suscetibilidade magnética para alguns materiais. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, o cobre, o ouro, inclusive, é diamagnético. E os materiais paramagnéticos aqui nessa outra coluna, o alumínio, o cromo, o molibdênio, o sódio metálico e por aí vai. Então, o que acontece, pessoal? A suscetibilidade é aquela questão de você ter uma resposta mais intensa ou menos intensa. Como a gente viu, os materiais ferromagnéticos apresentam um valor de suscetibilidade muito elevado, acima lá de 1.000, 2.000, 3.000 e por aí vai. Já os materiais paramagnéticos, os valores de suscetibilidade são esses caras aqui. Olha só o alumínio, 207 vezes 10 a menos 5.
enquanto que você tem aqui para o cloreto ou melhor, para o cobre, menos 0,96 vezes 10 a menos 5. Então, os paramagnéticos têm aquele valor pequeno, né, muito menor que a unidade, e os diamagnéticos, além do valor ser pequeno, ele é negativo. Então, só lembrando que os ferromagnéticos, eles apresentam uma resposta magnética duradoura, depois que o campo H é desligado. Os paramagnéticos, eles vão apresentar uma resposta magnética enquanto houver um campo H aplicado, e os diamagnéticos apresentam uma resposta magnética contrária, lembrando que o campo H é um vetor, então a magnetização ou a resposta magnética dos materiais diamagnéticos é contrária ao campo H externo aplicado, ok? Bom, então, inicialmente, para resolver aqui o cálculo do vetor do campo H, a gente parte desta equação aqui. Você vai ter lá que H, que é o campo de indução magnética, é igual ao número de voltas da bobina, vezes a corrente que percorre ela, dividido pelo seu comprimento. Então, se você pegar os parâmetros que ele forneceu ali para nós, 400 voltas, vezes a corrente, que é o 15 amperes, divididos por 0,25, que é o nosso comprimento da bobina, o nosso L, a gente vai encontrar 24.000 ampere por metro, ok? Então, lembrando que o H, a unidade dele é ampere por metro, e esse é o valor que essa bobina vai produzir quando ela é percorrida por 15 amperes, ok? Bom, e qual é o campo magnético do vácuo? Lembrando que o vácuo também pode estar associado à presença da densidade de fluxo magnético, o campo B. Então, se eu pegar ali B0 igual a μ0 vezes H, isso vai me dar o valor de B0, que seria o campo para o vácuo. μ0 é a permeabilidade magnética que o vácuo apresenta. Todo meio material vai ter um valor de μ0. Lembrando que esse valor aqui ele só é bem diferenciado para os materiais ferromagnéticos, que vão apresentar um valor relativamente alto para B. Então, substituindo aqui o μ0 por 1,257 vezes 10 a menos 6, né, que é o valor que ele apresenta no vácuo, né, vezes os 24.000, a gente encontra este valor aqui de 3,0168, ok? Vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, veja só, percebam que esse campo magnético para o vácuo ele é muito pequeno. Tanto é que eu fiz uma recomendação para vocês, e repito ela aqui. Quando estiverem calculando esses valores aqui, seja tanto do μ, dos materiais que não são ferromagnéticos, quanto o valor do B, para esses materiais não ferromagnéticos, trabalhe com 4 a 5 casas depois da vírgula na calculadora. Por quê? Porque muitas vezes as diferenças vão estar em várias casas depois da vírgula. E aí você pode ter uma pequena diferença, você pode verificar aonde está a diferença em relação a esses materiais, ok? Bom, então, voltando aqui, esse é o valor do campo B0 para o vácuo. Daí agora vamos para o item C, que diz a seguinte coisa, né? Você calcular a densidade de fluxo dentro de uma barra de cromo que é posicionada no interior da bobina. Então, o que acontece aí? Você tem um meio material, e esse meio material vai estar sujeito ao vetor ou campo de indução magnética H. Então, para calcular o valor de B no interior dessa barra de cromo, eu posso partir dessa equação aqui. B igual a μ0 vezes H, então esse é o termo para o vácuo, mais μ0 vezes M. Lembrando que M é o vetor magnetização associado ao meio material, certo? E ele é escrito dessa forma como aparece aqui. M é igual ao xm, né, que é a suscetibilidade magnética do meio, vezes o campo H. Eu não sei quanto é o valor da susceptibilidade dessa barra de cromo, certo? Oh, perdão. Eu sei qual é o valor da suscetibilidade da barra de cromo. Como isso? Eu voltar aqui nessa tabelinha e pegar aqui, o cromo está aqui, o valor da suscetibilidade dele está aqui. Então, eu posso usar
essa equação aqui do M, nessa equação maior, para chegar nessa equação aqui, em que o B vai ser igual ao valor de H vezes o μ0 vezes 1 mais xm, certo? Então, isso aqui me coloca os parâmetros conhecidos, ou os que eu já calculei. Se eu fosse trabalhar com uma outra equação, por exemplo, a equação mais curta, como essa daqui que eu tenho para o vácuo, só que em vez de eu considerar o vácuo, considerar o meio material, o cromo, seria B igual a μ vezes H. Eu precisaria do μ do cromo, e aí seria um pouquinho mais chato eu determinar ele. Então, por essa equação aqui fica um pouco mais tranquilo. Então, substituindo os valores, quem que é H? 24.000. Quem que é o μ0? 1,257 vezes 10 a menos 6. Quem que é o xm? 3,13 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, só voltando aqui para a gente conferir, olha lá, o valor da suscetibilidade do cromo está aqui. Então, calculando esse campo B, eu vou encontrar que B é igual a 3,0177 vezes 10 na menos 2 Tesla. Então, eu quero que vocês comparem esse valor do B, do item C, com o valor B calculado no item anterior. Olha só, aqui é 3,0168 vezes 10 a menos 2. E aqui deu 3,0177 vezes 10 a menos 2. Então, aqui aumentou. Então, esse aumento se deve ao quê? A presença do meio material no interior da bobina, certo? Lembrando que o cromo é um material paramagnético. Se fosse um material ferromagnético, o valor desse B aí, fácil, chegaria na casa de 1 a 2 teslas. Lembrando que campos magnéticos dessa magnitude são bastante intensos, uma vez que o campo magnético da Terra, só por comparação, é de 50 microtesla. Bom, e por último, para calcular o vetor magnetização M, o que a gente tem? Aquela expressão que eu falei para vocês, M igual a xm vezes H. Então, pegando o xm, que é a suscetibilidade, vezes o H, 24.000, a gente encontra 7,51 ampere por metro. Então, percebam que o vetor magnetização M, ele tem a mesma unidade de H. Por quê? Porque a suscetibilidade magnética, ela não tem unidade nenhuma. Ela é só um parâmetro matemático justamente associado a essas, digamos assim, propriedades magnéticas dos meios materiais. E com isso, a gente encerra a resolução desse exemplo aqui. Outro exemplo que foi indicado muito parecido com esse é o 20.5. Só que nele, se eu não me engano, é utilizado um material que é ferromagnético. Então, lá o que vai mudar é a questão da suscetibilidade magnética, que você vai perceber que ela é um valor mais elevado para o material lá indicado, né, que é um material à base de ferro ou ferro-silício, se eu não me engano. Bom, então, esse aí foi o 20.1, vamos passar para o próximo, que é o 20.17, certo? Então, o que nos diz o 20.17? Que uma bobina com 0,5 metros de comprimento possui 20 voltas, conduz uma corrente de 1 ampere. Basicamente, esses são os dados da bobina. Aí no item A, ele pede para a gente calcular a densidade do fluxo se a bobina está no vácuo. No item B, uma barra feita de uma liga ferro-silício, para o qual o comportamento BH está ilustrado abaixo, está posicionada no interior da bobina. Qual a densidade do fluxo no interior dessa barra? Aí no item C, suponha que uma barra de molibdênio é colocada no interior da bobina, que a corrente, e pergunta-se daí qual corrente ou que corrente deve ser usada para produzir no molibdênio, que é a sigla dele aqui, né, NO, o mesmo campo B que foi produzido na liga anterior de ferro-silício, ok? Então a gente sabe que a resposta do meio magnético depende do material. E é o que a gente vai verificar neste exemplo aqui. Então olha só, aqui eu tenho o valor de H no eixo horizontal e a resposta
ou no eixo vertical, o valor de B, certo? Então percebam que esse comportamento aqui, em parte ele é não linear e em outra parte ele é linear, certo? Então, para calcular, no caso do item A, qual vai ser o valor de H, eu preciso, ou melhor, qual vai ser o valor de B, a densidade de fluxo magnético, eu preciso também determinar qual é o valor de H, só que eu não tenho esse valor de H explícito. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou partir dessa equação aqui, B0 igual a μ0 vezes H. Só que quem que é H? H é N vezes I dividido por L. N, I e L eu tenho, certo? E μ0 é a permissividade magnética no vácuo. Então, dessa forma, substituindo os valores, a equação vai ficar B0 igual a 1,257 vezes 10 a menos 6, que multiplica 20, multiplica 1 divididos por 0,5, essa parte aqui. E aí você vai encontrar que o B0 no interior dessa barra de molibdênio é de 503 vezes 10 a menos 5 Tesla, ou seja, um campo magnético, não é, de indução muito pequeno. Então, por que acontece isso? É justamente porque o molibdênio não é um material ferromagnético. Se nós voltarmos aqui alguns slides, não é? Deixa eu ver se ele consta naquela tabelinha. Não, não consta. Não consta mesmo. Ele é um material, no caso, paramagnético. Ele estaria nesta coluna aqui. Ah, perdão, consta, está aqui sim, eu que vi errado. 1,19 vezes 10 a menos 4, certo? Então, por não ser ferromagnético, esse é o comportamento do campo indução esperado para esse material, ok? Beleza, então calculei o valor de B0. Agora, no item B, ele quer saber que ele coloca uma barra, é colocada uma barra de ferro silício no interior da bobina e quer saber qual vai ser o comportamento, né? Ou melhor, qual a densidade de fluxo magnético no interior dessa barra. Então, o que acontece? Por que você coloca silício no material à base de ferro? Porque isso ajuda a concentrar o carbono presente no ferro, né? O ferro ele sempre vai estar presente em quantidades, mesmo que muito pequenas, no ferro. Né? E esse carbono pode atrapalhar o processo de magnetização do material. Então, justamente para que você evite esse tipo de situação, você possa agregar com o silício esse carbono e aí magnetizar o material de maneira mais fácil, não é? Que é o que nós veremos aqui na sequência. Então, olha só. O valor de H vai ser o número de voltas vezes a corrente dividido pelo comprimento. Voltas a gente sabe que é 20, a corrente a gente sabe que é 1 ampere e o comprimento é de 0,5 metros, ok? Então, isso vai dar um campo H de 40 ampere por metro, certo? Beleza. E qual vai ser o valor do campo B? E aí é nisso que eu vou usar este gráfico aqui. Então, eu sei que a relação entre os valores de H e B estão associados a essa curva aqui. Então, se eu pegar o valor de 40 ampere por metro, que é esse cara aqui, e subir até encontrar ele, a curva, e projetar isso para cá, nesse eixo vertical, eu vou encontrar que esse ponto aqui equivale a esse ponto aqui. Então, aqui é 1,2, 1,3, 1,4. Então, seria 1,3 Tesla, retirando a informação diretamente do gráfico, ok? Então, essa é uma maneira que eu tenho também de encontrar o valor ou a relação do campo B e do campo H. No caso aqui, calculando H, eu determino que B vale 1,3 Tesla. Então, percebam que esse campo H aqui, ele é muito maior por causa desse material que está lá no meio, essa liga ferro-silício, certo? No caso anterior, o que acontece? Olha o valor de B. É 503 vezes 10 a menos 5. Se eu jogar uma vírgula aqui para a direita, ficar em 50,3, isso aqui ficaria daí 10 a menos 6, ou micro
Tesla, ou seja, um campo muito, muito pequeno, evidenciando justamente essa questão dos materiais presentes, certo? Beleza, agora, o que acontece se eu quisesse que a resposta B da barra de molibdênio fosse igual à resposta B da barra ferro-silício? Qual corrente eu teria que aplicar na bobina para ter essa resposta? Por quê? Percebam que o valor de H é diretamente proporcional à corrente. Então, se eu quero aumentar H, eu tenho que aumentar a corrente que vai passar na bobina. Claro, deixando de lado aqui algumas questões técnicas, que a gente sabe que se aumentar a corrente, o que acontece com o diâmetro do fio? Tem que aumentar. Se o diâmetro do fio aumenta, essa questão do número de voltas vai ter que diminuir, porque quanto mais grosso for o fio, menor o número de voltas que eu vou conseguir colocar num certo tamanho, certo? Bom, então, partindo dessa equação aqui, H é igual a B sobre μ, lembrando que esse μ ele pode ser escrito como um produto de μ0 vezes o μ relativo do material, certo? E esse μ relativo pode ser escrito em termos da suscetibilidade magnética. Então, às vezes, dependendo do problema, é mais fácil trabalhar com esse termo aqui, ou calcular esse termo, ou consultar a tabela e pegar a questão do valor da suscetibilidade. Então, dessa maneira aqui, escrevendo a equação para H desta forma, B eu tenho, μ0 eu tenho, 1 mais xm eu também tenho, porque eu posso consultar na tabela. Isso vai me permitir encontrar o valor de H, que é um passo intermediário, certo? Então, 1,30 dividido por isso daqui vai dar 1,034 vezes 10 na sexta ampere por metro, ou seja, está na casa do 1 milhão, não é 10 na sexta, né? Positivo. Agora, tendo o campo H, eu posso trabalhar com ele novamente nessa equação aqui, sendo que H é igual a NI sobre L. E aí eu posso isolar o I nessa equação, e aí o que eu terei? I igual a L vezes H dividido por N. Então L vale 0,5, H vale 1,034 vezes 10 na sexta, dividido por 20 voltas. E aí eu percebo que se eu quiser ter o mesmo campo H nessa configuração, a corrente que tem que passar pela bobina é algo muito grande, cerca de 28.850 amperes. Não é? Então, que mensagem essa corrente absurda está passando para nós? Que se eu quiser ter a mesma resposta de campo B, não é, enquanto eu estiver aplicando o campo H, significa que eu vou ter que passar uma corrente muito, muito alta pela bobina, para que a resposta do campo B no material ali, que é o caso do molibdênio, tenha a mesma intensidade do campo B que eu obtenho com a barra de ferro-silício. E aí isso dá um indício, não é, dessa questão dos materiais diferentes envolvidos, não é? Um é paramagnético e o outro é ferromagnético, certo? Então, nesse problema aqui, 20.17, o objetivo era justamente esse, né? Verificar essa diferença de materiais e a questão dessa corrente, né, absurda necessária para que você pudesse ter o mesmo efeito em termos de resposta magnética, certo? Então, é por isso que em algumas aplicações, se eu quero uma resposta magnética mais intensa, eu vou trabalhar com materiais que sejam ferromagnéticos. Se a resposta eu quiser que ela aconteça apenas enquanto o campo H externo estiver aplicado, vou trabalhar com materiais paramagnéticos. E se eu não quiser magnetização de jeito nenhum no meu material, trabalho com os materiais diamagnéticos, ok? Então, esses eram os dois exercícios que eu peguei lá do capítulo 20, né, da aula sobre propriedades magnéticas. Os outros exercícios indicados lá no tópico, vocês podem encontrar as respostas dele na lista de respostas que está logo no finalzinho ali. Então, tem a lista indicada e logo abaixo dela tem as respostas, beleza? Bom, então agora vamos falar sobre a parte de materiais semicondutores, em que a gente trabalhou lá na nossa aula lá sobre materiais semicondutores, né? E a gente falou bastante sobre a questão dos portadores de carga, das cargas envolvidas,
energias de banda, banda de valência, banda de condução, nível de energia proibido, ok? E aí a gente tinha várias informações, como que nem esse gráfico que é apresentado no problema 18.18. Então ele diz a seguinte coisa aí, já começando direto no item A. Usando os dados apresentados na figura abaixo, né, determine o número de elétrons livres por átomo para o germânio e o silício intrínsecos à temperatura ambiente. As massas específicas para o germânio e o silício são de 5,32 gramas por centímetro cúbico e 2,33 gramas por centímetro cúbico, ok? Respectivamente. Então, a primeira aqui é para o germânio, a segunda é para o silício. E no item B, ele quer que a gente explique por que a diferença não é a diferença que existe nos valores para o número de elétrons livres por átomo, certo? Então, o que acontece, o que a gente pode verificar é o seguinte, o que é um semicondutor extrínseco, né? Ou melhor, intrínseco, como é o que ele forneceu aí. É um semicondutor que, naturalmente, ele apresenta aquelas características de condutividade elétrica a partir de certo valor de potencial elétrico aplicado, certo? Então, eu não preciso adicionar nenhuma espécie química, fazer a combinação de dois elementos na tabela periódica para que isso aconteça. Então, quando eu faço isso, aí o semicondutor é chamado do tipo extrínseco, certo? Nesse caso aqui é intrínseco. E, como a gente já viu lá na parte de semicondutores e processos de difusão, eu faço o processo de dopagem, né? Coloco espécies químicas diferentes no interior desses materiais justamente para aumentar um pouco a questão da sua condutividade elétrica, ou diminuir, dependendo do caso, certo? Então, primeiro, para que eu determine qual que é o número de elétrons livres aí, eu posso partir de uma simples conferência de informação deste gráfico aqui. Então, ele falou para nós que a temperatura que a gente vai considerar é a temperatura ambiente. Então, aqui está dado em escala Kelvin, né, que é o 298. Eu posso usar essa informação para encontrar a questão dos portadores, né, quantos portadores eu tenho no material. Então, se eu pegar aqui 200 está aqui, 400 está aqui, 300 estaria bem aqui no meio, ok? Então, eu teria que subir uma linha até interceptar as duas curvas, azul para o germânio e vermelho para o silício, certo? Então, como é 298, isso é praticamente aqui do lado, né, desse lado esquerdo, dessa marquinha que seria o 300 Kelvin. E aí, se você subir esse cara aqui, você vai cortar primeiro a curva do silício e depois a curva do germânio. No caso, para o germânio, essa curva você corta nesse valor aqui, 5 vezes 10 a 19 elétrons por metro cúbico. Certo? Então, cada metro cúbico de germânio vai fornecer essa quantidade aí de elétrons. Já o silício, não é, pelo mesmo procedimento, vai fornecer o quê? Uma quantidade de 7 vezes 10 na 16 elétrons por metro cúbico. Então, percebam que tem uma diferença, né? Aqui é cerca de 10 na 19, aqui é cerca de 10 na 16. Então, você aqui tem 3 ordens de grandeza de diferença. Ou seja, quase 1.000 elétrons a menos por metro cúbico de material, certo? Então, para determinar qual é a quantidade de átomos, ou melhor, para determinar ali o que ele pede no item A, né, que é justamente o número de elétrons livres por átomo, eu preciso determinar quantos átomos eu tenho por metro cúbico, ou qualquer ordem de volume que eu esteja considerando. Por que eu tenho que fazer isso? Porque assim, dividindo daí, fazendo uma razão entre essa informação aqui e o número de átomos, eu vou conseguir determinar qual é a contribuição de cada átomo, não é, em termos de elétron, certo? E aí, para calcular o número de átomos, é aquela equação que a gente já trabalhou lá no passado. Então, N, que é o número de portadores aqui, ou melhor, o número de átomos por metro cúbico para o germânio, vai ser o quê? O número de Avogadro vezes a massa específica do germânio dividido pelo peso atômico do germânio, ok?
Então, nessa equação aqui, só adiantando, eu tive que fazer uma conversão matemática. Por quê? Porque nas tabelas relacionadas a esses materiais aqui, a gente encontra os metais, quando eu vou escrever eles, a sua massa específica em termos de grama por centímetro cúbico. E aí, para que eu não tenha nenhum problema de conversão posterior, eu tenho que considerar vezes 10, né, na sexta, e aí eu já posso automaticamente usando ou multiplicando por esse fator 10 na sexta, o que vai acontecer? A massa específica já vai ser considerada como quilograma por metro cúbico, e o peso atômico vai ser dado já considerado como quilograma por mol, certo? Por isso que aparece esse 10 na sexta, aqui não apareceu antes. Então, multiplicando e dividindo, vai ter aqui o número de Avogadro, né? Lembrando que esse número de Avogadro é sempre uma constante universal, então falou nele, esse é o valor que tem que ter, 6,023 vezes 10 na 23, ok? Vezes a massa específica ali, que é 32 vezes 10 na sexta, não é? Dividido pelo peso, que é 72,5 quilogramas por mol, certo? Bom, então fazendo essa equação aí, o resultado numérico vai me dar 4,4 vezes 10, ok? Na 28 átomos por metro cúbico, ou seja, cada metro cúbico de germânio conta com 10 na 28 átomos, certo? E aí fazendo um procedimento parecido para o silício, com a diferença que o 5,32 vezes 10 na sexta vai ser substituído por 2,33 vezes 10 na sexta, porque eu troquei o material. E essa informação ali é relativa ou pertinente ao material abordado. Então perceba que, no caso do silício, a quantidade de elétrons é de 5 vezes 10 na 28 átomos por metro cúbico. Então, agora eu vou calcular, com uma razão, qual vai ser a contribuição de elétrons por átomo. Então, olha só, no caso do germânio, vai ser o número de portadores, né, em relação ao germânio, dividido pelo N que foi calculado ali anteriormente. Então, vai ficar 5, 10 a 19 divididos por 4,4 vezes 10 na 28. Então, nessa razão aqui, você vai ter 1,1 ou 1,1 vezes 10 na menos 9 elétrons por átomo, ok? Já no caso do... Perdão, pessoal, aqui tem um errinho. Aqui embaixo tem que ser o silício, não o germânio, certo? Só faltou trocar aqui, não é, o elemento de germânio para silício. Mas percebam que os valores aqui estão associados ao silício, né? O 5 vezes 10 na 28 e o 7 vezes 10 na 16. Então, fazendo essa razão aqui, a gente encontra 1,4 vezes 10 na menos 12 para o silício. Ou seja, cada átomo de silício vai contribuir com 10 na menos 12 elétrons, enquanto que cada átomo de germânio vai contribuir com 10 na menos 9. E aí, o que isso significa para nós? Por que isso acontece? Bom, por causa daquele espaçamento energético, ou para bandas, ou para a utilização do diagrama teórico de bandas, a banda de energia ou a faixa de energia proibida que o germânio tem que vencer é menor que a faixa de energia que os elétrons presentes no silício têm que vencer. Perdão. E aí, para que isso aconteça, olha só, o silício, o seu gap, ou banda proibida, é de 1,11 elétron-volts, enquanto que o germânio é 0,67 elétron-volts. Então, tendo feito isso, a gente pode justificar aqui esse item B, por que tem essa diferença? É por causa da energia que os elétrons precisam a mais, no caso do silício, para poder participar da condutividade como um todo no material à base de silício. E no caso do germânio, né, esse excesso de energia necessário é menor. No caso, em comparação aqui é 0,67 elétron-volts, em comparação a 1,1 elétron-volts do silício, ok?
Então, os pontos principais dessa questão aqui, identificar o tipo de portadores, né? Positivos, negativos, e ainda mais o tipo de material que você tem, se ele é intrínseco ou extrínseco, certo? Bom, então, indo aqui para o 18.21, a gente vai continuar trabalhando com esses conceitos ainda. Bom, então olha só, o que ele diz lá para nós? Que a condutividade elétrica faltou colocar o nome ali, né? Faltou o nome desse cara aqui, que é o sulfeto de chumbo, né? Então, a condutividade elétrica do sulfeto de chumbo à temperatura ambiente é de 25 ohm metro na menos 1. Então, o sigma vale isso aqui para esse cara. Enquanto que as mobilidades dos elétrons e dos buracos são de 0,06 e 0,02 metro quadrado por volto segundo, respectivamente. Então, os elétrons, os buracos, ok? É a questão da mobilidade deles. Aí ele pede, calcule a concentração de portadores intrínsecos para o sulfeto de chumbo à temperatura ambiente, certo? Então, o que acontece? Essa questão dos portadores intrínsecos está associada a quantos elétrons estão disponíveis numa dada temperatura para que eles possam participar da condutividade global do meu material, nesse caso, o semicondutor. Se eu aumentar a temperatura ali para 100 graus acima do ambiente, eu vou verificar que uma quantidade maior de portadores vai estar disponível do que se eu tivesse considerado um material cerâmico, por exemplo. Então, para eu calcular primeiro aí o número de portadores, eu vou partir dessa equação aqui, que está representada aqui em cima, que é sigma igual a NI vezes μe, vezes o módulo de E, mais NI vezes μh vezes o módulo de E. Então, NI é o número de portadores intrínsecos que eu estou considerando, nesse caso, os elétrons, certo? E aí isso vai levar em consideração a parte positiva e negativa, no caso, os elétrons e os buracos, que é o que aparece nessa equação aqui. Então, se eu sei que o valor de E é o mesmo para os dois casos e o valor de N também eu vou jogar esse NI vezes o módulo de E aqui em evidência e vou multiplicar, né, por essa soma nos parênteses, né, que são as mobilidades. Feito isso, vou isolar o NI, então o NI vai ficar igual a sigma sobre o módulo de E, que multiplica sigma E, μe mais o μh, certo? Então, substituindo os valores, né, vai ficar 25, que divide, ou dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19, vezes, não é, essa soma aqui das mobilidades positiva e negativa, ou elétrons e buracos. E aí eu vou encontrar que o número de portadores intrínsecos está na ordem de 1,95 vezes 10 na 21 elétrons por metro cúbico, certo? Então, cada metro cúbico nesse material contribui com quanto? Com essa quantidade aí de portadores. Ok? Então, nesse caso aqui, era um exemplo apenas para você calcular quantos portadores intrínsecos eu tinha. E nesse caso, percebam que eu estou levando em consideração tanto a parte dos elétrons quanto a parte dos buracos. Então, volta lá nos slides que a gente trabalhou sobre semicondutores, aquela questão da substituição de átomos de silício, né, da matriz cristalina de silício do semicondutor, por átomos de fósforo e boro, por exemplo, justamente para que você tenha a disponibilidade tanto elétron quanto buracos na estrutura cristalina do material. Ok? Então, esse aí foi o exemplo 18.21. Aí, exemplo 18.29. Então, ele diz a seguinte coisa, que já começando direto no item A, que a condutividade elétrica à temperatura ambiente de uma amostra de silício
é de 500 ohm por metro. Então aqui esse cara é mais condutivo porque ele aumentou a sua condutividade. Sabe-se que a concentração de buracos é de 2 vezes 10 na 22, não é, por metro cúbico, ou seja, a cada metro cúbico de material você vai ter essa quantidade aqui de portadores positivos, ou os buracos. Usando as mobilidades dos elétrons e dos buracos para o silício dado na tabela abaixo, calcule a concentração de elétrons. Não é. Calcular a concentração de elétrons é o item A. E o item B, com base no resultado do item anterior, a amostra é intrínseca, extrínseca do tipo N ou extrínseca do tipo P. Então, quando eu falo do tipo de amostra de condutividade, que é o que retrata esse item B aqui, isso vai depender da dopagem que ela recebeu, certo? Do elemento químico que foi colocado lá. Aí ela passa a ser de intrínseca para extrínseca, né? Porque ela sofreu o processo de dopagem. E se vai ser P ou vai ser N, vai depender do material que você colocou, certo? Então, para resolver esse caso aí, o que a gente faz? Então, primeiro, né, a gente vai determinar qual é a concentração de elétrons na amostra, utilizando essa equação aqui. Então, eu vou isolar a concentração ou a quantidade de elétrons. Então, pegando a equação aqui, que é sigma igual o termo da parte de elétrons mais o termo da parte de buracos, e isolar só a parte de elétrons, não é? Eu vou ter que sigma menos NH vezes o módulo de E, né? Que é o módulo da carga elétrica, vezes o μH. Isso igual a NE, que multiplica o módulo E, vezes o μE. Então, passando esse cara aqui, que está multiplicando, dividindo, eu vou ficar com uma equação dessa daqui. E aí, substituindo os valores, quem que é sigma? 500. Quem que é o NH? 2 vezes 10 na 22, certo? Vezes o módulo do elétron, né, que é 1,602 vezes 10 na menos 19, vezes o μH. μH vale 0,05. Então, como é que eu encontrei o valor desse μH? Tive que usar essa tabelinha aqui. Então, eu peguei lá o meu material, no caso o silício, ele está aqui, né? Eu tenho aqui, no caso, a mobilidade, tanto para a parte de elétrons quanto para a parte de buracos. Ok? Bom, então com isso aí a gente calcula o número de elétrons disponíveis por metro cúbico no germânio, certo? E aí no item B ele quer saber qual é o tipo da amostra, né? Se ela é intrínseca, se ela é extrínseca, de qual tipo, P ou N. Então, como a gente tem aqui uma predominância dos portadores negativos, no caso dos elétrons, e mesmo porque também a sua mobilidade é um pouco maior para o conjunto, a gente pode constatar que, neste caso aí, o tipo de condutividade ela é extrínseca e ela é do tipo P, certo? Ela vai estar associada a esse tipo de semicondutividade aí. E isso era o que era pedido aí no exercício 18.29, certo? Tem alguns exercícios lá que foram indicados que são exercícios que vocês têm que consultar algum texto para responder o material. Então, se vocês digitarem ali na biblioteca virtual Pearson, Ciência dos Materiais, alguma coisa assim, ele vai indicar 2 livros para vocês. E aí, nesses livros, vocês conseguem encontrar mais detalhes nos textos para responder essas questões. Um deles acho que é Ciência dos Materiais, uma introdução, e o outro também eu acho que é Ciência dos Materiais, não é? Que seriam esses os títulos que vão aparecer ali. Ok? Bom, então esse aí era o 18.29. Agora vamos para o próximo da lista. Já indo lá para a parte de propriedades ópticas, a parte de luz, não é? Então, da parte de semicondutores encerrou ali no caso anterior, não é?
e agora a gente vai para a parte da interação da radiação visível, né, da luz visível com a matéria. Então, quando a gente estudou a parte de propriedades ópticas lá atrás, basicamente o que a gente considerou é a luz visível interagindo com o meio material, que pode ser transparente quando toda a luz passa, uma boa porção dela passa. Ele pode ser translúcido, uma porção não tão grande assim passa, mas você consegue verificar que tem alguma coisa por trás daquele meio material, né? E o opaco, quando nenhuma fração de luz passa. A maior parte é absorvida ou refletida pelo meio material, certo? Então, aqui ele está dizendo para nós, olha só, que o seleneto de zinco, né, esse semicondutor, ele possui um espaçamento entre bandas de 2,58 eletronvolts. E ele quer saber em qual faixa dos comprimentos de onda de luz visível esse material é transparente. Então, o que acontece? Alguns semicondutores, eles podem interagir com a radiação visível, certo? E aí, para que eles interajam com a radiação visível, que significa absorver ela, significa que o espaçamento ou band gap desse material semicondutor tem que ter um valor tal que esteja associado com a energia da luz visível, não é? Porque lembrando que a luz visível são pequenos pacotes de energia chamados fótons. Então, se você tem uma luz com uma intensidade grande, significa que você tem uma quantidade grande de fótons vindos de uma fonte luminosa. Se você diminui a quantidade de fótons, a intensidade já não vai ser assim tão grande, certo? Então, para calcular com esse espaçamento entre bandas aqui, a energia proibida de 2,58 eletronvolts, eu vou partir da equação E igual a HC sobre lambda, certo? Então, lembrando quem é aqui? O H é chamado de constante de Planck, não é? E tem um valor fixo, que pode ser dado ali em eletronvolts, não é? Por segundo, ou joules por segundo, conforme os textos que nós encontramos. Então, essa constante de Planck é uma constante aí universal, não é? Que está associado principalmente às propriedades ópticas dos materiais. Então, H, constante de Planck, vezes C, que é a velocidade da luz no vácuo, divididos por lambda, que é o comprimento, divididos ali por lambda, que é o comprimento de onda. Se eu trocar lambda com E, eu vou ter uma equação que me permite calcular qual é o valor do comprimento de onda. E aí eu vejo que o H, que é 4,13 vezes 10 a menos 15, né, essa constante de Planck, vezes 3 vezes 10 na 8, a velocidade da luz, dividido por 2,58. Que eu troquei lambda com o E. Então, fazendo os cálculos, a gente vai encontrar 480 vezes 10 a menos 9, ou 480 nanômetros. Então, significa que o comprimento de absorção para esse material é de 480 nanômetros. Então, parte do visível, o que ele vai acontecer? Ele vai absorver? Vai, porque o visível começa de 400 nanômetros até 700 nanômetros aproximadamente. Então, se eu tenho 480, não é? Ele pega do 401 até o 480, que estariam associados a vários comprimentos de onda, e vão interagir com esse sensor. Então, esse sensor, ele vai ser sensível, ou digamos assim, ele vai ter uma resposta melhor com a incidência de luz visível. Por quê? Porque parte da sua seletividade está associada ao comprimento de onda do material que ele é feito, certo? Então, isso a gente verifica neste exemplo 21.14. Se você pegar o comprimento de onda, no caso 400 nanômetros, o H e o C que estão fornecidos aqui, você vai determinar qual é a energia do espectro visível. Então, a gente fez isso em alguns slides, só voltar lá na parte de propriedades ópticas, que você vai verificar que esse cara aqui para o espectro visível, ele varia uma faixa de energias, né? Que vão ali do 400 nanômetros até os 700 nanômetros aproximadamente. Bom, 21.16, agora ele trata da chamada questão da intensidade transmitida. Então a gente sabe que toda luz que chega a qualquer objeto sólido, parte é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida, certo? E aí você tem lá os, digamos assim, os coeficientes, né, de transmissão, reflexão e absorção.
Então, ele diz aqui nesse caso que a fração de radiação que é transmitida através de uma espessura de 5 milímetros de um material transparente é de 0,95. Se a espessura for aumentada para 12 milímetros, ou seja, se a partir de, 5 milímetros para 12, você vai aumentar cerca aí de 2, ou melhor, 5, né? Mais 2, 7 milímetros. O que vai acontecer com a absortividade do material? Ela vai ter que ser alterada, não é? Então o material pode deixar de ser transparente nesse caso, porque ele tinha uma espessura fina e ela foi aumentada. Então, o que acontece aí? A intensidade transmitida ela é calculada por uma equação como essa daqui. I de t é igual a I0 exponencial de menos beta x, certo? Lembrando que esse beta, ele é o coeficiente de absorção de um material. Então, os materiais que absorvem bastante, eles têm um beta grande, um valor elevado para beta. Os materiais que absorvem pouco, eles têm um beta muito, muito pequeno, certo? E o x que aparece aí multiplicando beta, na verdade, está associado à espessura do material. Então, dividindo ali o IT por I0, eu vou ficar com uma equação como essa que vocês estão vendo aí. IT sobre 0 igual a exponencial de menos beta x. Se eu colocar a operação inversa, que é o logaritmo natural, para acabar com esse exponencial aqui e poder isolar o beta, fica mais fácil. Por quê? Porque toda vez que eu tenho alguma função presa num argumento de outra função, eu posso multiplicá-la, não é? Os dois lados da igualdade, pela sua função contrária. No caso, seno é seno na menos 1, ou arco cosseno, certo? No caso, a função contrária do exponencial aqui é o logaritmo natural. Então, aplicando o logaritmo natural dos dois lados, eu vou ter logaritmo natural de t sobre I0, não é? Que é igual a menos beta x. E aí, se eu isolar o beta, eu vou ficar como algo como isso aqui. Beta igual a menos 1 sobre x, ln de t sobre I0. Ok? Bom, como eu estou falando em 0,95, eu posso considerar como a razão entre a intensidade transmitida e o I0. Então, eu posso trocar essa fração aqui, IT sobre 0, por 0,95. E aí, fazendo isso, e trocando o x por 0,05, né? Eu sei que o beta vai ser igual a 1 dividido por 0,05 vezes o ln de 0,95. E aí, isso vai dar 1,026 vezes 10 a menos 2 por milímetro. Então, esse é o coeficiente de absorção para esse material aí. E aí, o que acontece quando eu mudo a espessura de 5 para 12 milímetros? Ok? Bom, então eu posso voltar na equação que eu tinha anteriormente, né? IT sobre 0 igual a exponencial de menos, pegando o valor aqui do coeficiente beta e multiplicando agora por 12. Então, percebam que aqui eu estou usando 12 milímetros mesmo, certo? E aí o resultado que eu vou encontrar, aplicando o expoente, né, o logaritmo natural, o expoente nesse valor aqui, com esse sinal negativo, vai ser de 0,884, certo? Então, se eu considerar que a minha transmissividade é de 95% para 5 milímetros, ela vai cair para 88,4% se eu aumentar em 7 milímetros a espessura do meu material. Então, muitas vezes, em alguns casos, quando eu quero aumentar ou diminuir a absorção de um certo material semicondutor, por exemplo, eu posso encapsular ele num material transparente que vai, digamos assim, servir como uma espécie de retenção da luz que vai chegar até ele, ou se não, uma espécie de material que vai facilitar a chegada de luz até ele. E aí isso vai depender da escolha dos materiais para encapsular esse sensor, por exemplo. Certo? Bom, então no caso desse exercício aqui 21.16, o que era pedido, né, o que era solicitado era justamente isso, não é? Essa questão da diferença de intensidade com a mudança da espessura do material. Assim como lá na questão magnética, né, como a gente mudou o material, a resposta magnética mudou. Aqui no caso, a resposta óptica também
sofre essa diferenciação, ok? Bom, então, o que eu tinha para mostrar para vocês nesses slides era basicamente isso, não é? Tem mais alguns outros. Dessa parte, eu acho que eu acabei não indicando muitos exercícios para vocês, porque o material ali disponível, ele fugia um pouco, né, ao que foi trabalhado ali nas aulas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí com relação a esses exemplos aqui, ao conteúdo ministrado, fiquem à vontade que eu estou à disposição de vocês. Ou, se vocês não tiverem dúvidas, daí também nós podemos encerrar por aí, ou se vocês tiverem dúvidas em momentos posteriores, também podem enviar por e-mail, chat, que eu respondo para vocês assim que possível. Professor, Opa, diga lá. a prova vai ter nota máxima de 10 pontos, não tem o trabalho. Ah, sim, a questão do trabalho eu não consegui disponibilizar no AVA para vocês antes de vir aqui para a instituição. Eu devo conseguir fazer isso provavelmente amanhã de manhã. Aí vai ser algum trabalho lá que vai valer 4 pontos, não é? Ou 2 trabalhos, eu tenho que só verificar isso, mas a nota dos trabalhos vai valer uma soma de 4 pontos. E a prova vai valer 6 pontos. Mas a data de entrega do trabalho vai ficar para depois da semana de provas, daí, no caso. Beleza. A gente vai tentando fazer devagarinho esse exercício. Ah, sim, com certeza.